Então, agradeço o convite do professor Nivaldi para fazer essa leitura, uma leitura rápida, dessas informações cujo último mês divulgado é o mês de dezembro. Então, aqui, esses números vão fazer uma síntese, essa apresentação se propõe a fazer uma síntese desse movimento de 2008, centrada essa interpretação no quarto trimestre, né, que é como se tivéssemos 2 anos em 2008. Um que existiu até setembro e o outro que passou a se apresentar a partir das estatísticas de outubro. Essa tela, ela sintetiza esses indicadores da produção industrial abertos por grandes categorias de uso. A produção de investimentos está lá em bens de capital, matérias-primas e insumos em bens intermediários, e a produção de bens de consumo aberta em duráveis e não duráveis. As colunas dizem respeito a comparações distintas no tempo. Então, a primeira delas compara dezembro com novembro, e aí há um ajuste sazonal. A segunda, dezembro de 2008 com dezembro de 2007, e a terceira e a quarta são equivalentes no ponto dezembro, que são o resultado acumulado do ano. Então, o que se percebe aí é que as 2 primeiras colunas são marcadas por números extremamente negativos, né, que já refletem essa agudização da queda que, iniciada em outubro, só fez se acentuar até o último mês observado, que é dezembro, marcando vários recordes de números negativos nesse ponto de dezembro. Então, há um recuo de 12,4%, há um recuo de 2,4% ali na indústria geral, dezembro contra novembro. É uma marca que não existia desde 1991. Há um outro ponto que supera essa marca, que tem a ver com um efeito muito localizado, que é o primeiro efeito do confisco lá dos anos 90, do governo Collor, que aí pontualmente caiu mais que isso, mas logo depois, gradualmente, foi reagindo. Essa outra queda de 14,5% na produção, na comparação dezembro-dezembro, também é recorde negativo, e o perfil da queda ele vai estar, conforme o Brandão falou, localizado naquelas áreas mais sensíveis, primeiro a crédito, e depois a esse efeito em cadeia de uma redução na ponta, que começa a afetar as encomendas intraindustriais. Então, claramente, o segmento de duráveis é o que mais se ressentiu dessa abrupta redução da produção. Então, a título de exemplo, na comparação dezembro-dezembro, ali é uma perda de 42% na produção de duráveis, especialmente a área mais atingida de duráveis são as montadoras, que vinham batendo recordes de produção, vinham com uma expectativa de vendas forte ao final do ano. É importante dizer que esse acúmulo de estoque ele é especialmente atrelado à época que a crise atingiu o setor industrial, quer dizer, a indústria se apronta para o atendimento das encomendas nos meses de agosto e o pico da produção é outubro. Então, a crise vai encontrar o setor industrial numa situação de estoques elevados dentro de um quadro muito positivo de desova daqueles estoques ao final do ano. Então, esse efeito ajuste de estoque torna-se particularmente mais intenso por essa fase onde a indústria se encontra, que é final do ano. Então, num segundo momento, o setor de bens intermediários, que é o segmento de maior importância na estrutura industrial, ele carrega mais de metade da produção industrial, ele reage a essa redução de pedidos e ali recua, por exemplo, 12% na passagem de dezembro para novembro e acumula dezembro, 2008 e 2007, uma perda de 18,2%. Então, esses resultados consolidados para o ano de 2008, que fecham em 3,1%, eles, há 3 meses atrás, o acumulado de janeiro e setembro, ele marcava um crescimento da ordem de 6,6%. Então, o que mostram esses números? Né? Que em apenas 3 meses há uma perda significativa do ritmo de crescimento, o que dá a dimensão desse freio na produção, que é inédito, né, ocorrido num espaço tão curto de tempo. Aí são algumas informações sobre
essa coleção de números recordes negativos, né? O recuo de 12,4 é o terceiro negativo, e acumula uma perda no ponto dezembro contra setembro, que é a fase pré-crise em termos do Brasil, de praticamente 20% de perda da produção. Essa taxa de 12,4% na relação dezembro-dezembro, ela é a maior queda da série de 91 em diante, e o índice mensal de menos 14,5%, no fato ali 12,4% é dezembro-novembro. É a marca mais negativa da série histórica dos índices nesse tipo de comparação. Com isso, esse último trimestre do ano, ele mostra uma perda já ajustada sazonalmente de quase 10% frente ao trimestre anterior, e perde 6,2% contra o final do ano passado. E, como eu falei, o índice acumulado, que em setembro era de 6,4%, passados 3 meses, ele acaba ficando em 3,1%. Esse gráfico mostra a evolução mensal e em médias móveis trimestrais da produção industrial como um todo. Então, esse último ponto, que está aqui, é o ponto de dezembro totalmente fora da curva e faz com que aquele patamar registrado pela indústria, isso está todo ajustado sazonalmente, ele recue ao nível de fevereiro, março de 2004. É fato que isso é um movimento atípico, certamente não vai perdurar, mas a questão que se coloca é quando que ele estabiliza, em quanto tempo ele estabiliza e como é que ele começa a reagir. Isso é matéria para o cenário que Caio deve explorar mais à frente. Mas o gráfico é bem ilustrativo quanto à excepcionalidade desse momento. E essas linhas são médias de anos anteriores, né? Então, imagina o esforço que será para que o primeiro trimestre de 2009, na indústria, gere uma taxa de 0% de crescimento na margem. Esses números têm que vir para esse patamar aqui, para a média do último trimestre. E o dado de dezembro está parado nesse ponto. Há uma informação preliminar para janeiro, divulgada ontem, que é um sinalizador da produção industrial de São Paulo, que marcou um crescimento na margem de 5,5%. Ou seja, não compensa esse crescimento levado para o indicador nacional, ficaria bem aquém dos 12,4% que recuou entre novembro e dezembro, ainda que ele mostre o início de uma trajetória de reação. Esse gráfico também ilustra o grau de generalização das quedas, aí já explora os indicadores regionais, e mostra que, na margem, o trimestre encerrado em dezembro contra o trimestre encerrado em novembro, mostrou uma queda de 6,8% para o Brasil. E ela foi acompanhada em todas as áreas que o IBGE pesquisa. O IBGE pesquisa 14 áreas regionais, são todos os estados que representam pelo menos 1% da produção industrial nacional. Em todos eles houve esse sinal negativo, que se apresentou mais intenso exatamente naquelas indústrias que têm características de exportação de commodities mais fortes, como são o caso do Espírito Santo e Minas Gerais, e no Rio Grande do Sul também, que é uma indústria fortemente exportadora de commodities, aí mais commodities alimentares e não metálicas, né? Mas foi um perfil totalmente generalizado de queda. Aí mais algumas informações sobre como ficam essas comparações trimestrais. A indústria, ao longo de 2008, crescia em termos contra igual período, na faixa de 6% ao trimestre, e inverteu essa comparação com menos 6,2% no último ponto, e isso se dá também pelas categorias de uso. Há uma série de recordes negativos aí em bens intermediários, bens de consumo duráveis e os não duráveis, e há uma ligeira, única exceção que diz respeito à produção de investimentos, de bens de capital. Os bens de capital parecem que reagiram negativamente mais tarde que as outras categorias. Isso faz sentido porque é um setor que trabalha sob encomendas, então essa redução das encomendas tende a chegar um pouquinho depois da interrupção, por exemplo, que afeta a área de bens de capital, que é mais sensível ao comportamento do consumidor no varejo. Ainda assim, a produção de bens de capital consegue, nesse último trimestre, um crescimento próximo de 3% e mantém lá uma sequência de taxas positivas nessa comparação trimestral.